cremosas, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. E hoje nós vamos fazer uma aula de cultura e eu vou bater um papo super legal com vocês sobre medicina. Só que nós não vamos falar da medicina de hoje, nós vamos falar da medicina antiga e várias curiosidades sobre ela. Como o assunto é extenso, como o assunto é grande e tem muitas informações, eu estou usando aqui algumas informações no meu celular e eu vou passando para vocês, espero que vocês gostem, tá bom? Então vamos lá. Meus amores, a medicina de hoje, ela devorou muitos milênios para ela chegar no que nós podemos chamar hoje de medicina. E imagine quantas formas elas foram, quantas opções, quantos tratamentos foram feitos, quantas experiências foram feitas antes da medicina ser o que ela é hoje. Então imagina vocês que antigamente vocês tinham uma dor de cabeça, como curar essa dor de cabeça? Como poderia ser curada? Quantas tentativas eram feitas? Quais remédios eram feitos? Quais ervas eram utilizadas para que hoje a gente conseguisse tomar um comprimidinho? É sobre isso que a gente vai falar, tá bom? Então, um dos fatos interessantes dessa lista que eu dividi aqui para vocês é a sangria. O que é a sangria? Por milhares de anos, os médicos acreditavam que as doenças eram apenas o resultado do sangue ruim. Então, vamos supor que você está com dor de cabeça, é o seu sangue que é ruim. Vamos supor que hoje você está com caganeira, disenteria, diarreia, seu sangue é ruim. Tudo era resultado de um sangue ruim, tudo. Há indícios de que a sangria começou com os antigos sumérios e os egípcios, mas só se tornou uma prática comum na Grécia Antiga, ou também na Roma. Médicos influentes como Hipócrates e Galeno defendiam que o corpo humano era formado por 4 substâncias básicas: bilis amarela, bilis negra, catarro e sangue. Então acreditava-se que esses elementos precisavam ser mantidos em equilíbrio para manter uma boa saúde. Assim, os pacientes com febre e outras doenças eram frequentemente diagnosticados com excesso de sangue. E aí, para restaurar isso, para resolver, o que eles faziam? Cortavam a pessoa, deixavam ela sangrando um tempão, porque para eles isso estava limpando o sangue. E após limpar o sangue, essa pessoa estaria curada. Crítico, não? Bora lá. A prática finalmente saiu de moda depois de novas pesquisas que mostraram que isso fazia mal às pessoas. Só você está sangrando. E também começaram a utilizar sanguessugas para controlar esse sangue, para filtrar esse sangue, mas parou. Hoje não se usam tantas sangrias, apenas em doenças muito raras. Aí é feito essa filtragem do sangue. Segunda prática, trepanação. É uma forma de cirurgia, a forma de cirurgia mais antiga da humanidade. Também é considerada uma das mais terríveis. Há cerca de 7.000 anos, civilizações antigas já praticavam a trepanação, que consiste em fazer buracos na cabeça, buracos no crânio da pessoa, em forma de curar doenças. Então imagina que você está doente, vamos abrir tua cabeça, é assim que vai resolver. Gente, loucura, né? Uma teoria sustenta que esse tipo de prática ela pode ter começado numa espécie de ritual tribal, ou seja, dentro de alguma tribo. Assim, esse seria o método mais eficaz para liberar espíritos malignos que estariam possuindo os doentes. Então, pera lá, vamos entender. Eles acreditavam que quando a pessoa estava doente, ela não estava só doente, ela tinha um espírito maligno dentro dela. E era necessário furar a cabeça dessa pessoa, furar o crânio dessa pessoa e expelir esses espíritos. Vocês devem imaginar as loucuras que aconteciam, né? Outros historiadores dizem que a técnica sempre teve caráter de cirurgia convencional, sendo usada para tratar epilepsia, dores de cabeça, abscessos e coágulos sanguíneos. Os crânios trepanados encontrados no Peru hoje sugerem que muitos dos pacientes, além de ter o crânio perfurado, conseguiam sobreviver a essas loucuras de técnicas.
Mas vamos lá. Curas canibais. Curas canibais. No passado, os médicos podiam receitar elixires feitos de carne, sangue ou osso humano para problemas como dores nas costas, dores na cabeça persistente, câimbras musculares, úlceras estomacais. O chamado era remédio de cadáveres. Imagina você que você está doente e hoje você vai tomar um remédio de cadáver. Você vai tomar um líquido feito de gente morta para você se curar. Enfim, os romanos acreditavam que o sangue dos gladiadores mortos poderia curar epilepsia, enquanto os farmacêuticos do século XII eram conhecidos por manter um estoque de pó de múmia. Então imagina, você está em Roma, a pessoa morreu lá gladiando dentro do Coliseu, eles vão pegar o corpo dessa pessoa e vão transformar essa pessoa num remédio, né? E no Egito eles pegavam uma múmia, né, que está lá há muitos anos, e faziam dessa múmia um pó e davam isso para você. Gente, é loucura, mas era um método de medicina antigo. E bora lá. Enquanto isso, na Inglaterra, do século XVII, o rei Charles II era conhecido por ingerir uma bebida revigorante feita com crânio humano desintegrado e álcool. Então, ele derretia a cabeça de uma pessoa e bebia. Acredita-se que os medicamentos canibais possuíam propriedades mágicas. A crença dizia que, ao consumir os restos mortais de uma pessoa falecida, o paciente também ingeria parte de seu espírito, levando o aumento da vitalidade e bem-estar. Assim, os crânios eram usados para enxaquecas e a gordura humana para as dores musculares. Mas renovar os estoques desses medicamentos poderiam ser um processo difícil. Em alguns casos, os doentes até compareciam a execuções na esperança de conseguir um corpo barato e o sangue da pessoa morta. Ou seja, hoje as pessoas ficam nas filas, né, de transplante, fica aguardando que alguém morra ou que alguém possa doar um rim, né? Naquela época também era muito assim, então as pessoas elas ficavam na fila esperando, de repente hoje vai ser executado um assassino na praça. E aí eles ficavam lá aguardando e já querendo comprar o corpo daquele assassino. Então, logo que essa pessoa morresse, esse corpo já teria um dono. Bom, por último aqui da minha lista, nós temos o útero errante. Os médicos gregos antigos acreditavam que o útero de uma mulher era uma criatura independente. Então, assim, tem a mulher, tem o útero dela, só que o útero dela tem uma vida por si só. Entendeu? É tipo isso. De acordo com os escritos de Platão e Hipócrates, quando uma mulher celibatária, ao longo do período do tempo, seu útero, que era o útero vivo, ele poderia sair do corpo dela a qualquer momento para ficar caçando uma forma de se livrar desse sufocamento que era o corpo da mulher. Então, para impedir essa crença de que os úteros iam sair enquanto a mulher dormia, imagina, ela está dormindo, o útero foge de dentro dela. Para impedir que os úteros saíssem passeando por aí, as mulheres eram aconselhadas a se casar jovens, gerar o maior número de filhos possível e depois arrancar o útero. Porque aí o útero já teria se libertado da função de ser, né, o gerador, e aí eles poderiam arrancar o útero e não mais utilizar. A lógica é o seguinte: os médicos podiam, para facilitar, né, que a pessoa sentisse dores ou algo do tipo, era como se a dor fosse um sinal de que o útero queria sair. Então eles induziam a mulher a sentir dores, né, na região pélvica. Na verdade, eles maltratavam o útero dela por outras vias, né? E aí, dessa forma, a mulher tinha certeza de que aquilo que o médico estava falando era verdade, que ela deveria ter o útero expelido.
E aí, depois disso, eles arrancavam o útero da mulher, ela já cumpriu a sua função de ser mulher, já fez a prole crescer, já fez as crianças, né, virem a este mundo, e os úteros poderiam ser retirados. Bom, bebês, tem mais um monte de curiosidades sobre a medicina antiga na internet. Se vocês ficaram curiosos, dá uma pesquisada, mas é muito legal esse assunto porque nos ajuda a entender qual foi a evolução que a medicina sofreu para que ela chegasse a ser o que ela é hoje, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Então fica aqui o beijo da loira. Uau!